Olá pessoal, estamos começando mais um programa Câmara Esporte, uma iniciativa do Legislativo Municipal que traz para vocês todos os atletas que fizeram e que estão fazendo o nome de Catanduva brilhar no cenário regional, estadual e nacional. No programa de hoje, estamos trazendo um cara aqui que, além de nos inspirar na parte esportiva, também nos inspira no empreendedorismo. Ele é faixa preta de jiu-jitsu pela Gracie Barra, campeão paulista, referência no esporte regional e também um empresário de muito sucesso no ramo fitness. Com a gente, Ricardo Alexandre Fonseca. Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Câmara Esporte, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, prazer é meu. Tomara que eu corresponda às expectativas aí. Ah, com certeza, Ricardo. Pelo que a gente já estava batendo papo aqui, vai ser muito bom. Ricardo, como foi o seu primeiro contato com o jiu-jitsu? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e comecei a fazer o jiu-jitsu no clube de tênis. Na época com o mestre Naum. Naum Rabai, foi quando eu comecei. Que legal. E o que te motivou a seguir nessa arte marcial até conseguir conquistar a faixa preta? Eu desde pequeno, eu gostava de luta, de artes marciais. Com 6 anos, quando meus pais saíam no fim de semana para jantar, eu ficava na casa do meu avô, o Lázaro, e ele sempre ligava a televisão no programa da Record e tinha filmes do Bruce Lee na época, do Kung Fu. E eu sempre gostei dessa coisa essa filosofia da arte marcial, de você até se mudar dentro para refletir fora. E acho que a minha paixão começou ali, meu avô me mostrando luta e tudo mais. E isso fez eu me apaixonar por lutas. Agora, no jiu-jitsu, o que fez eu continuar foi em 1994, quando teve os primeiros UFC, Ultimate Fighting Championship na época, que era o confronto de lutadores de diferentes artes marciais. E o Royce Gracie, nos 3 primeiros eventos, acho que 4 eventos ele lutou, e ele ganhou o UFC 1, 2 e depois o 4. E eu fiquei chocado, porque a vida inteira eu gostei de lutas em pé. E de repente um rapaz do jiu-jitsu franzino, com 80 quilos, ganhava de lutadores de 120 quilos. Aí aquilo eu falei, nossa, essa arte marcial ela é diferente. Acho que é a única arte marcial que consegue o peso menor vencer o peso maior. Porque no boxe é muito difícil, no karatê ou qualquer outra arte marcial é muito difícil. Então acho que a família Gracie foi o que me inspirou a continuar no jiu-jitsu e chegar na faixa preta. Você acabou de falar aqui, eu ia perguntar para você que o jiu-jitsu ele tem uma filosofia, né? Uma filosofia muito ligada à disciplina, né? E a superação, né? Mas você acabou de falar, porque você tendo disciplina, você supera desafios até muito maiores do que você imagina. Sim, e a parte específica do jiu-jitsu é a arte da alavanca, que é onde você, sem fazer força, você se posiciona de uma forma que você faz uma alavanca. Igual um macaco levanta um carro, se você colocar um macaco distante, ele não vai levantar. Sim. Mas se você encaixar ele bem abaixo do carro, com pouca força você gira ali a manivela e o carro levanta. Então a arte marcial ela te ensina a usar a alavanca ou a força do oponente contra ele mesmo. Você nunca resiste. Isso você leva para a vida. Você nunca resiste o esforço externo. Você deixa esse esforço vir até você, essa força vir até você, e com a própria força, você faz ela ficar contra ela mesma. Então é a força do outro que se volta contra ele mesmo. Você não resiste a essa força. Que bacana. E qual foram os momentos mais marcantes da sua trajetória no tatame?
O meu sonho era ser campeão paulista de jiu-jitsu. E eu lembro que eu comecei a tentar em 1997 e eu fui vice-campeão paulista em 1997, 1998 e em 2000. 3 vezes vice-campeão e eu não me conformava. Eu chego na final e eu perco na final. E eu comecei a perceber uma relação até com ansiedade, porque quando eu chegava na luta final eu ficava tão ansioso, eu queria tanto, que parece que quando você consegue, que você quer tanto uma coisa, você não consegue, a não ser que você vença esse desejo. E a própria arte marcial te ensina isso, vencer o desejo que está te tentando lá na hora, tipo, talvez a vaidade de ser um campeão. Quando eu tirei aquilo da minha mente, quando eu aprendi a deixar a mente vazia, livre de até desejo, não livre de desejo, mas talvez superando o próprio desejo, eu consegui ficar mais calmo. Aí veio consecutivamente o Campeonato Paulista, nas etapas do circuito aberto, 2001, 2002, 2003, na sequência. E em 2003 acho que eu ganhei as 3 etapas, fui campeão paulista aberto. Por que aberto? Porque podia vir pessoas de outros estados, então além de ser o pessoal do estado de São Paulo, era aberto para outros competidores. E aí eu lembro que no último paulista que eu ganhei, em 2003, eu não tomei um ponto. Ninguém fez ponto em mim. Foram tipo 5 lutas no mesmo dia. Mas infelizmente nesse dia eu tive uma hernia de disco cervical que me aposentou das competições. Olha só. Sim. Mas fica a dica aí, né, para aqueles que estão participando de acho que qualquer modalidade esportiva, né? Isso que você falou aqui, eu acho que essa ansiedade, é o exemplo da primeira resposta que você me deu, da alavanca, né? Sim. Parece que isso que você falou, ele acabava sendo usado contra você mesmo. Exatamente. Eu acho que o esporte ele é muito importante, não só o jiu-jitsu, mas o que você aprende no esporte, inclusive a disciplina que você comentou, é o que você leva para a vida. Até para a vida do empreendedorismo, a vida profissional. Então, eu ia falar aqui para você que você teve vários momentos marcantes na sua trajetória, né? Ia perguntar para você assim, qual o resultado, qual competição, né? Que você ganhou várias. Regional, você tem um monte de regional, né? Sim. Paulista, que você foi vice, foi campeão. Infelizmente teve esse contratempo de saúde, acabou te afastando do tatame, senão você estaria voando cada vez mais alto, né? E até te perguntar qual o aprendizado que você trouxe. E essa aula que você deu agora para nós aqui foi, assim, uma aula que eu faço questão de falar para quem está nos assistindo, voltar para trás, ouvir de novo, porque é muito importante para a vida, né? Para a vida. Um grande aprendizado é o equilíbrio. Eu acho que, inclusive, eu tive uma hérnia de disco. Acho que não é interessante só falar de vantagens, mas também falar dos erros. E normalmente você aprende mais com os erros do que quando você acerta. O que eu tirei de tudo isso? Eu sempre fui muito radical, sempre fui muito assim, tinha que treinar. Então vamos treinar até morrer, vamos treinar até não aguentar mais. E eu aprendi que a vida é o equilíbrio. Eu perdi a noção do limite. Por que eu acho que eu me machuquei? Hoje a gente sabe, se a gente vai lutar e faz a musculação para auxiliar a luta, a gente não pode fazer a luta em sequência da musculação. Porque você entra em um estado de sobretreinamento ou overtraining. E hoje muitos atletas fazem a musculação em um dia, e nesse mesmo dia, ou eles não lutam, ou eles lutam em outro período, depois de se alimentarem várias vezes. Eu era inconsequente, eu fazia tudo seguido. Eu lembro, teve um dia que eu fiz teste de carga máxima no supino na musculação, em seguida eu fui lutar jiu-jitsu. Em seguida falaram que no shopping de Catanduva tinha campeonato de queda de braço. Aí eu fui lá e me inscrevi também, tudo no mesmo dia.
Então, assim, quando você não tem limite, você pode até ganhar. Porque, queira ou não, você está obstinado, você está fanático por alguma coisa, você chega ali. Só que às vezes você chega por um tempo curto, que foi o meu caso. Então, acho que o que faltou e o que eu aprendi foi o equilíbrio. Se eu tivesse tido mais equilíbrio, talvez eu estaria disputando até hoje com 50 anos de idade. Sim. Que nem quem te inspirou, que nem você falou do Naum. Naum, ele lutou a vida inteira, né? Sim. Naum, ele teve uma vida dentro do jiu-jitsu a vida inteira, né? E aí eu ia te falar, no esporte o que te ensinou a lidar com as vitórias e com as derrotas, mas é o que você acabou de falar, né? É essa inconsequência de você querer fazer tudo, né? Então tem obsessão. Derrota. Você tem uma obsessão, tem uma derrota no meio do caminho, mas tudo bem, tem uma derrota, mas eu vou partir para a próxima, que na próxima é uma vitória. A obsessão tem isso também. Essa obsessão não me deixava desistir, né? Se eu perdesse, eu queria voltar e ganhar. E muitas pessoas, quando perdem, se frustram e param, né? Sim. E para mim, isso daí não existia. Eu não queria parar. Você acredita que o combate, que o esporte de combate forma pessoas mais preparadas para o desafio da vida dos negócios? Não só a luta, como eu disse, mas acho que todo esporte. Porque todo esporte exige disciplina, exige de você aprender a fracassar e continuar, não desistir. Então acredito que sim. Eu fiz essa pergunta porque eu ia falar para você, nós vamos sair do tatame agora e ir para o mundo dos negócios. Boa. Né? Porque além de atleta, né, você é um empresário consolidado, né? Sim, eu tenho a Neo Fitness Academia já há 21 anos. Acho que a gente inaugurou em abril de 2004 e estou lá até hoje. Como é que foi essa transição do tatame para o mundo dos negócios? Foi um pouco tudo junto, né? Eu comecei, acho que com uma loja de suplemento alimentar e que não deu certo, porque muitos concorrentes com loja de suplemento alimentar, acho que tem o lucro da loja com esteroide anabólico. E eu não sabia. Eu montei essa loja querendo vender suplemento e vitamina. Quando eu percebi que eu caí de paraquedas lá num mercado que não era para mim, porque meus valores não me deixam fazer isso, eu fechei a loja, porque não dá para você competir, as pessoas colocam um suplemento a preço de custo e você fica lá tendo que vender abaixo do preço, tem que fechar. Então foi o que aconteceu. Aí com o pouco de estoque que sobrou, eu vendi no preço de custo e montei uma academia. Eu lembro que eu montei a academia com poucas máquinas. Na época eu tinha um carro, vendi o carro, comprei mais um pouquinho de máquina e comecei pequeno, no aeroporto. E depois, com o giro do negócio, eu fui comprando mais máquinas e a coisa foi crescendo. Hoje a gente tem lá as melhores máquinas do mundo, tudo que a gente fatura volta como máquina. Acho que o maior beneficiado é o meu cliente, que treina no melhor, não é papo de vendedor, eles treinam no melhor maquinário do mundo, que é a Life Fitness, é a Hammer Strange, a própria Johnson Fitness, que tem a linha Matrix. Eu fui lojista da Johnson Fitness, que é uma multinacional desenhada em Chicago, só que produzida em Taiwan. Eu tive essa loja da Johnson Fitness lá em São José do Rio Preto. Então, com esse conhecimento de máquinas, eu fui agregando ali na Neo Fitness e ela foi crescendo e hoje eu acredito que seja a melhor academia da cidade. E tudo isso? Hoje está mais difícil. Era mais fácil porque eu estava presente o dia todo lá. Hoje está mais difícil porque eu voltei para a Casa dos Construtores, que é uma empresa da minha família. Depois de 20 anos eu voltei a trabalhar lá. Já tinha trabalhado lá aos meus 19, 20, 21. E eu voltei fazendo uma coisa que eu aprendi na carreira solo, que como eu tive a Johnson Fitness, em seguida a gente criou a Neo Fitness Store, que era uma importação de máquinas para revenda. E aí esse know-how de importação
E eu levei para a Casa dos Construtores agora, junto com meu irmão Marcelo, a gente tem, e toda a equipe que me ajuda lá. A gente criou uma marca de metais, que é chuveiro, torneira monocomando, suporte de toalha. A gente criou a marca Lafel e estou lá também na Casa dos Construtores. Então ficou mais difícil, porque eu só consigo ir para Neo Fitness hoje na hora do almoço e depois às 6 da tarde, que é quando eu saio da loja. Você mudou radicalmente de setor, né? Totalmente. Na Casa dos Construtores, como é que foi gerir tudo isso? Como é que foi lidar com essa mudança? Você aproveitou a parte da sua experiência de importação. De importação. Isso é um grande desafio. Eu fui para a China acho que umas 4 vezes. A primeira vez eu fui em fábricas de equipamento de musculação. Eu sento em um equipamento de musculação, eu faço um movimento, uma puxada, um supino. Eu já sei se a máquina é boa, acho que em 3 segundos. Só que para importar chuveiro, torneira, eu não conheço o produto. Só que aí eu tenho meu irmão, que fica na loja de Rio Preto, e ele conhece como o funcionamento de uma torneira. A torneira você precisa de 4 metros de coluna d'água para ela ter pressão. Aí quando eu levei ele junto para a China, a gente foi na fábrica, desmontava a torneira, tem um mecanismo interno, a gente percebia que o mecanismo que tinha lá não saía água aqui no Brasil. Por quê? Porque lá na Europa eles usam um pressurizador e faz a água sair bem forte. Sim. A gente viu como que era o mecanismo da torneira brasileira, que a vazão era bem maior. A gente conversou com os chineses, trocamos essa vazão e a gente fez a torneira que era projetada para a Europa vir para o Brasil com a mesma vazão que uma torneira de uma marca brasileira. Adequado ao nosso sistema de água aqui. Sim, então é um desafio, mas com o cara certo você consegue resolver. Você precisa de uma equipe para resolver. E você acredita que o perfil de lutador ajuda na gestão empresarial? Ajuda muito. Inclusive, eu sempre fui muito ousado. E isso, no empreendedorismo, é útil. Tanto é que eu queria importar 15 anos atrás. E eu só fui para a Casa dos Construtores agora, 6 anos atrás, porque 15 anos atrás me proibiram de fazer isso. E aí eu ficava na minha carreira solo. Sim. A partir do momento que tiraram meu freio de mão, deixaram eu ser usado lá também, eu já entrei fazendo isso daí, fazendo realmente o que eu gostava. E você tem um currículo acadêmico que impressiona, né? Você tem várias pós-graduação, você tem MBA, curso de grandes nomes na área. O que te motiva a nunca parar de estudar também? Conhecimento é gostoso você saber das coisas, né? É gostoso você saber de tomar uma decisão baseada em estatística, por exemplo. Em negócio você tem que tomar uma decisão baseada em números. Então aí você fala, então deixa eu estudar número, deixa eu estudar a parte financeira. Então toda área eu acho que tem sua beleza. E isso me motiva. Eu gosto da parte do fitness, de nutrição, da parte de treinamento. Eu gosto da parte de número, para você montar uma empresa, para você investir, o que você ganha, porque se você não souber investir também, teu dinheiro começa a perder para a inflação, né? Então é isso, acho que o que me motiva é saber que toda área tem sua beleza. A vida é rica e a vida, você consegue ver beleza em toda a área. E aí, por isso, o estudo. E aí, por isso, o estudo. Tá certinho. E o bodybuilding coach. Isso foi uma pós-graduação. Essa é a mais recente. Ela chama Bodybuilding Coaching. E é uma pós-graduação na área de musculação, focada em fisiculturismo. Fazer uma pessoa realmente mudar o corpo drasticamente ou até subir num palco de fisiculturismo. Embora eu nunca tenha subido em um palco de fisiculturismo, eu sempre gostei de entender como uma pessoa, às vezes, fica tão definida a ponto de chegar e subir num palco e mudar o corpo daquela forma. Então eu quis entender como eles faziam isso. E é isso. E que conselho você daria para quem quer unir essa teoria com a prática? Acho que a primeira coisa é a disciplina, né?
Antes de você fazer uma dieta, antes de você mudar o corpo, você precisa ter disciplina, porque se você não tiver disciplina, você não vai fazer nada, você não vai nem treinar, você vai começar a faltar no treino, você não vai... Dieta vem depois, né? A pessoa não consegue nem treinar, imagina se ela vai fazer uma dieta. É bem foco mesmo, né? E uma coisa não funciona sem a outra. Uma pessoa que faz só dieta para emagrecer, não emagrece legal. E uma pessoa que só treina também e quer emagrecer, também, se não tiver dieta, não vai conseguir. Tem que conciliar tudo. Tem né? que conciliar tudo. Senão, isso é um bom conselho para mim, viu, Ricardo? E a disciplina que faz o jogo, né? Vou na academia, mas na hora de comer também não fecha a boca. Aí, quando fecha a boca, não vai na academia. Então Mas é 99%, eu acho, viu? 0,9. 0,9. Ô, Ricardo, e agora sim, para os jovens, porque a gente tem bastante jovem que está aí, está começando. Para aqueles que querem que o jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu representa hoje na sua vida, o que você falaria de mensagem para esses jovens que amanhã vai chegar o momento que tem que parar também, né? E o que ele representa para você na sua vida hoje? Eu acho que o jiu-jitsu, quando você entende aquele jogo de xadrez que é o jiu-jitsu, é como se ele fosse a representação da própria vida. Aquilo que você... O jiu-jitsu, por exemplo, na musculação. A musculação tem uma coisa, o cara fica forte, começa a se olhar no espelho, o próprio fisiculturista, ele fica egocêntrico, vaidoso, ele acha que ele é imbatível. No jiu-jitsu, esse cara, na primeira aula, ele vai bater a mão, assim, ó. Seja lá se ele tem 100 quilos, 120 quilos, ele vai perder. Então o jiu-jitsu abaixa a bola de todo mundo, abaixa a bola. E a própria idade faz você abaixar a bola também, porque hoje eu estou com 50 anos, com uma série de lesões. Se eu pegar um faixa roxa do meu peso forte e treinado, eu vou passar muito apuro. Então você aprende a ser humilde no jiu-jitsu. Você aprende a ter disciplina, você aprende a não desistir, você aprende diversas coisas que você vai usar na tua própria vida. Vai melhorar a sua autoestima, porque você começa a aprender quando você fica humilde. E aí você começa também a ter uma autoestima, só que uma autoestima mais real, não é mais uma ilusão, aquela coisa egocêntrica, aquela coisa de achar que você está melhor que os outros. Então acho que o jiu-jitsu, ele te coloca você no seu lugar. O jiu-jitsu é uma escola para a vida. Te põe no eixo. Te põe. Te centra, te põe no eixo e fala, o caminho é aqui. Por isso que muita gente, você pega hoje o dono lá do Facebook, grandes empresários, eles começam a amar o jiu-jitsu, porque quando a pessoa percebe essa coisa no jiu-jitsu, é diferente às vezes de qualquer outro esporte. É muito diferente. Olha, eu sou suspeito para falar de jiu-jitsu. E qual mensagem você deixaria para os jovens que estão começando no esporte e queiram se profissionalizar no jiu-jitsu? Qual a mensagem que você daria para eles hoje? Quando precisar bater a mão, não resista muito, bate a mão para não se machucar. E não desistam porque eu acho que a diferença... Depois de 3 vezes quase campeão paulista, acho que a diferença minha para outro amigo que foi terceiro foi que eu continuei. Ele parou porque ele achava que não ia dar certo. Não ia chegar. Não ia chegar. E estava assim, beirando lá. Então não parar. Você tem que... Não parar, só que não aquele não parar inconsequente. Se precisar bater a mão, bate a mão. Não... Porque muitas vezes naquela época nossa, quando a pessoa estava estalando um braço, em vez de bater a mão, a gente resistia e puxava de volta. Então, não precisa disso. Humildade sempre, abaixar o ego e não desistir. É tipo saber a hora de recuar para depois avançar. Para depois avançar, exatamente. E quais são os seus próximos projetos, tanto no esporte como na vida dos negócios? Eu gosto muito de investimento financeiro, estou estudando bastante essa área e acho que o meu próximo projeto é me preparar para ter uma aposentadoria segura, sem depender de governo, aplicando
com disciplina novamente, um pouquinho todo mês. A maioria diz aí 10% do seu salário. Se você poupar e investir todo mês em um bom ativo, você vai ter uma renda futuramente. Se você fizer isso durante 15, 20 anos, você vai ter mais ou menos o salário que você tem hoje, trabalhando, só que você vai ter sem trabalhar. Isso eu já faço desde 2008, então eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Acho que é isso. Que é o caminho. É o caminho. E ter uma vida mais... Meu objetivo qual que é? É família. É ficar talvez mais tempo com a minha família, ver meus filhos crescerem de perto. E coisas boas e ligadas a amor, a bondade, ajuda ao próximo. Esses são meus próximos objetivos. Seus próximos projetos. Meus próximos projetos. E lá na China para mexer com vazão de água, de vez em quando só agora. Não, ano que vem a gente já vai novamente. Aí. Em abril. Não tem jeito, né? Não tem jeito, não para. A gente quer voltar para casa, quer ficar perto da família, mas a vida da gente nos empurra, né? A gente vai começar a trazer louças agora, vasos sanitários, a gente vai tentar aumentar o leque de produtos. O leque. Ricardo, ó, se a gente tivesse falando do futebol, nós ia falar, vamos fazer um bate-bola rápido, agora eu pergunto, você responde, mas como a gente falamos do jiu-jitsu, de toda essa experiência, toda essa disciplina, tudo isso que você acabou de falar para nós, vamos fazer aqui um mata-leão? Bom. Eu falo e você responde? Vamos lá. Esse aqui você já falou dele aqui, mas um ídolo no esporte. Rickson Gracie. Uma luta inesquecível. Final do Campeonato Paulista em 2003. Você prefere uma vitória ou um aprendizado? Eu não gosto daquela história melhor pobre com saúde do que rico e doente, sabe aquela história? Prefiro rico com saúde. Então a vitória é o aprendizado. Um livro que te inspira? Um livro que me inspira? E são vários. Mas um livro um livro básico de educação financeira, Pai Rico e Pai Pobre. Foi muito, acho que um divisor de água na minha vida, quando se fala de investimento financeiro. Tatame ou escritório? Mesma resposta anterior. Os dois. Um mantra pessoal? Amar. Acho que tudo você faz quando tem amor. Se não tiver amor, você não faz nada bem. O maior desafio da vida? É mudar dentro de si, que é o mais difícil. A gente muda isso daqui de lugar, mas a gente não muda com a mesma facilidade dentro da gente. Eu acho que essa resposta eu já sei, mas eu vou perguntar. Se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Seria um pouco mais equilibrado no tatame. Luta, dia de luta, dia de luta, dia de treino, dia de treino. Você faria tudo, procuraria fazer tudo certinho. Cada coisa no seu dia. Mais paciência. Mais paciência. Um sonho que você ainda quer realizar? Conhecer o mundo. Todas as partes do mundo. E uma palavra que define o Ricardo hoje? Persistência. Ricardo, muito obrigado por você ter participado aqui do Câmara Esporte, de ter trouxe essa trajetória sua de vida dentro do tatame, dentro do mundo empresarial. E eu acho que, sabe, aquilo que você falou aqui vai ser muito importante para a vida de muita gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para